Quando você tem um fenótipo mais claro, há uma proteção, há uma situação de vantagem, mas não é de privilégio. Oi, gente, a gente vai comentar essa fala da Camila Pitanga brevemente aqui. Se você não me conhece, eu me chamo Beatriz Bueno e eu sou pesquisadora da Parditude. E o que é Parditude? É a experiência das pessoas pardas no Brasil. Então, bora assistir esse trechinho que tá muito interessante. Essa diferenciação que a Djamila deu é muito diferente. Privilégio é você estar na frente de uma pessoa branca. Você não está na frente. Privilégio. Privilégio, a branca tem privilégio. Isso. Privilégio somos nós. Mas uma mulher birracial... Vocês perceberam? Mas uma mulher... ao meu ver, parece que ela quis dizer mulata aqui. E aí ela segurou e falou birracial, um termo muito interessante. Ela podia ter falado mestiço, ela podia ter falado pardo, mas ela falou birracial, que é um termo que a gente não fala aqui no Brasil comumente, na nossa cultura, né? Mas nos Estados Unidos tem se falado bastante, que é biracial, né? Então, muito interessante isso aqui pra gente refletir. Vamos seguir. Uma mulher que tenha um fenótipo mais claro, ela não vai ter uma situação de privilégio, ela vai ter uma vantagem em relação a uma mulher retinta. E nesse sentido, eu concordo, eu acho que tem que equiparar isso. A gente tem que cuidar disso. Então eu sou totalmente, assim, pró toda essa discussão que tem de lugar de fala, de representatividade, de você privilegiar mulheres negras retintas. Acho que há uma reparação a ser feita, sim. Boa, gente, vamos lá. A primeira provocação que eu vou fazer pra vocês é que, assim, me mandaram esse vídeo algumas vezes. Queria perguntar se vocês receberam, viralizou algum outro trecho desse podcast da Camila Pitanga falando sobre a experiência racial dela, que não seja se comparando com pessoas retintas. No meu Instagram não apareceu. Então, essa já é a primeira problemática que a gente pode observar aqui, né? Que a maioria das vezes que pessoas pardas estão falando de sua racialidade, tá sendo para falar que elas não sofrem tanto quanto pessoas retintas. É muito raro você ver pessoas pardas falando da sua experiência racial de uma forma independente e autônoma, sem se comparar com a experiência das pessoas retintas, assim como é muito difícil que nós, pessoas pardas, conseguimos se expressar e falar sobre isso sem receber esses questionamentos. Mas e as pessoas retintas? Outra coisa que eu acho muito curiosa é como a Camila Pitanga, como uma mulher brasileira, atriz, famosa, ela não consegue falar a palavra mestiço, ela não fala a palavra pardo, ela não fala o mulato que eu vi que ela quis falar ali, mas não falou. O quanto a gente tornou isso um tabu, a gente tornou esses termos tabus e a gente manipula uma realidade fingindo que esses termos não existem, que eles não circularam por todos esses séculos na nossa história, que eles não deram nome a algumas experiências e a gente vai importando os termos norte-americanos, biracial, birracial, pessoa mais clara, light skin. Agora falando sobre o que ela falou, sobre o discurso que ela trouxe. Esse discurso é o discurso da pigmentocracia, do colorismo, né? Então existem autores pretos no Brasil hoje que vão concordar com o que a Camila Pitanga tá falando. Ela citou a Djamila Ribeiro, me vem agora também a Carla Cotirene, concordam com isso que ela tá trazendo, dessas vantagens, e vão defender esse ponto. Tem outros, como por exemplo a Sueli Carneiro, a Gabriela Bacelar, que são os que me vêm agora, que vão dizer que esse tipo de narrativa é uma armadilha para as pessoas pardas e pretas no Brasil. Porque segundo essas estudiosas, por exemplo a Sueli Carneiro, as pessoas pardas elas estão numa vulnerabilidade imensa junto com as pessoas pretas nas estatísticas, né? Isso é comprovado, isso é observado. Então, para ela ficar falando dessa diferenciação é só uma forma da gente se distrair dos pontos que, por exemplo, a taxa de pessoas, tanto pardas quanto pretas, vivendo sem saneamento básico no Brasil é imensa. Então, a taxa de pessoas pardas e pretas em profissões subalternas, taxas de analfabetismo são muito altas. Então, para esses autores, falar de vantagens é uma perda de tempo. Que vantagens uma pessoa parda vivendo sem saneamento básico, trabalhando como empregada doméstica, uma mulher sendo mãe solo ou um homem sofrendo violência policial, que os dois grupos sofrem de forma semelhante? Que tipo de vantagem a gente pode falar diante desse contexto que
O básico da dignidade humana não está garantido para esses grupos. Então, como esses grupos vão ficar falando sobre vantagens? Tem uma perspectiva que é mais próxima da Sueli Carneiro e que também se complementa com a tese da Verônica Daflon. Defende que as dificuldades enfrentadas por pretos e pardos são muito semelhantes, né? Mas a Verônica Daflon, ela vai falar sobre como os estereótipos e a discriminação pode ser diferente e do quanto a pessoa parda tem mais facilidade de se relacionar com as pessoas brancas. Não à toa, né? A gente tem familiares brancos. Mas o livro e a tese da Verônica Daflon vai investigar por que mesmo diante dessa maior facilidade de se relacionar, os pardos continuam tendo dificuldade de ascensão, por exemplo, no mercado de trabalho, né? É como se essas relações com os brancos, por mais que elas existam, elas não garantem essa dignidade humana que a gente estava falando, né? Então, eu tenho um viés mais por esse lado. Entendo quando a Camila Pitanga fala isso, ou quando a Djamila Ribeiro traz isso, ou quando a Carla Cotirene traz isso em alguns momentos, porque eu entendo o quê? Que existem diferenças de tratamentos. Gente, aí tem essa coisa problemática que ela trouxe, você privilegiar mulheres retintas. Eu acredito que, falando de representatividade, que foi a palavra que ela citou, você tem que privilegiar mulheres retintas se a história condiz com uma mulher retinta. Então, por exemplo, Chica da Silva era uma mulher mestiça, Machado de Assis era um homem mestiço, Marighella era um homem mestiço. Você pegar essas pessoas e querer representar elas como pessoas retintas, você tá mentindo. E aí é igual, acho que foi a NASA que colocou a primeira mulher que chegou na Lua como negra e era uma mulher branca, era uma mulher russa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? A gente precisa ser fiel à realidade. Então, eu acredito que tem que privilegiar mulheres retintas em contextos que façam sentido. E eu acredito que tem que privilegiar mulheres mestiças em contextos que façam sentido ter a representatividade mestiça. Tem espaço para todos. A gente fica numa coisa de, não, a gente tem que passar na frente, a gente tem que... Cara, não é assim. Não é assim. Então, vamos amadurecer esse pensamento. Agora que a gente já falou sobre esse discurso, eu quero ir mais profundo com vocês sobre a razão desse discurso estar existindo e estar acontecendo agora, de ser o principal discurso que aparece quando a gente vai falar de pessoas pardas e não a experiência em si. O termo colorismo, ele surge nos Estados Unidos, nos anos 80. E por que isso acontece? Acontece porque durante o Apartheid, pessoas que tinham ancestrais negros, elas eram consideradas negras. Só que essas pessoas, se elas fossem mestiças, elas tinham aparências diferentes, né? Então, como eu, né, e como outras pessoas mestiças. Isso gerava um tratamento diferente. Por quê? O que determinava que elas eram iguais era uma lei, era uma imposição ali. Mas as pessoas, em seu convívio, viam que aquela pessoa era diferente, porque ela é diferente, ela é mestiça. Aqui eu não vou nem falar ela é mais clara. Não, ela é mestiça, ela é misturada. Ela é mais clara para os negros, mas para os brancos ela é mais escura, né? Então é uma pessoa mestiça e isso gerou diferenças de tratamentos ali naquele contexto. Começaram a diagnosticar essas diferenças, começaram a perceber que existiam, por exemplo, homens negros que davam preferência a mulheres mestiças. E como que isso reproduziu uma mentalidade de racismo e de não gostar, né, dos traços da negritude quando eles estão mais fortes. Mas por quê? Porque todos estavam num grupo homogêneo. E aí você precisa mostrar a diferença de alguma forma, então você traz o conceito de colorismo. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil ele já parte da diferença, né? Então esses dias eu tive até uma discussão calorosa com uma pessoa que estava falando que o Brasil quer falar que não existe pardo, que não existe mestiço. E, gente, a história brasileira, ela sempre reconheceu os mestiços, ela deu diferentes nomes para os mestiços, então isso é muito recente, né, isso de querer falar que pardo não existe, de querer anular os pardos, isso é tudo muito recente, isso não é o Brasil, a gente não vai deixar que isso seja o Brasil, tá? Então aqui no Brasil, a gente já parte dessa diferença, e a gente podia falar das diferenças de tratamento falando, né, os mulatos são tratados assim, que é o que a Verônica Daflon faz na tese dela. Os pretos são tratados assim, os caboclos são tratados assim, os indígenas são tratados assim, a gente já podia fazer esse estudo. Mas não, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando homogeneizar todo mundo, né? Essa união de pardos e pretos sendo chamada de negros. E aí, com essa homogeneização forçada, a gente precisa afirmar a diferença. Por isso que 90% das vezes que a gente abre a boca, vai ter uma pessoa preta para afirmar a diferença.
E isso limita a experiência parda, porque a maioria dos nossos debates acaba tendo que fazer essa comparação e tendo que falar que somos diferentes. E a gente, às vezes, antes de falar de nós, a gente fala, eu não sei o que uma pessoa retinta vive. Tá, mas uma pessoa retinta, ela também não sabe o que uma pessoa parda vive. Por exemplo, uma pessoa retinta, se ela vai se conectar com a cultura africana ou com a cultura afro-norte-americana, que é o que mais as pessoas fazem aqui no Brasil, elas vão ser muito bem-vindas. Enquanto a gente tem pessoas pardas, esses dias eu tava conversando com uma outra pessoa, ela foi fazer tranças, né, e aí olharam pra cara dela e falaram assim, nossa, tá querendo ser preta agora? Porque é uma pessoa parda. Então uma pessoa preta, ela tem essa reconexão autorizada, uma pessoa parda, ela tem essa reconexão questionada. Uma pessoa preta, se ela não cresceu numa família multirracial, ela não sofreu violência direto no berço, né, em relação à sua aparência, em relação às comparações na infância, com primos, com irmãos. Então, são situações que pessoas pardas vivem e pessoas pretas não. E nem por isso eu tô falando que pessoas retintas têm vantagem sobre o pardo, porque elas podem expressar a sua experiência racial. Porque elas podem falar do que viveram sem alguém vir falar, cala a boca, você não é, você é branco, você é um branco escuro, você, enfim, desqualificando qualquer palavra sua. E a palavra de qualquer um que passar na rua é válida, né? Como eu falei pra vocês, os autores que eu citei que estão falando sobre isso, tipo a Sueli Carneiro, a Carla Cotirene, a Djamila Ribeiro, são todas pessoas retintas, né? A Camila Pitanga, que é a única pessoa que a gente citou, ela não falou da experiência parda, ela só se comparou com pessoas pretas, né? Então, quando a gente fala de nós, o discurso de qualquer um vai valer, menos o nosso. E aí vão vir esses questionamentos. E eu podia falar que os pretos têm vantagens em relação a isso. Eu não acho que isso é uma vantagem. Assim como eu não acho que o que a Camila Pitanga trouxe ali são vantagens que as pessoas pardas têm. Eu acredito que somos diferentes. Tem diferenças. A gente não vai chegar em nenhum querendo falar qual a experiência é melhor, qual é pior, qual é mais gostosinha, qual é piorzinha, sendo que a gente tá falando de racismo, não tem mais gostosinho. Só que como a gente quer homogeneizar tudo, a gente não consegue falar dessa diferença. Então eu vou fazer uma comparação pra vocês. Os indígenas são identificados como diferentes dos negros. Já tem um povo doido querendo falar que indígena é negro, que parte de indígena é negro e que tem que aceitar isso, mas aí é uma galera que já tá muito já em outro planeta. Mas a maioria entende que indígena e negro são diferentes. E aí quando as pessoas negras vão falar delas, elas falam da própria experiência. Quando os indígenas vão falar deles, eles falam da própria experiência. Dificilmente você vai ver um indígena abrindo a boca só pra falar porque os negros, eles têm vantagem na gente. Por exemplo, uma palestra que eu vi do Krenak, ele fala que o movimento negro começou antes do movimento indígena a lutar por seus direitos, porque estavam já todos em contexto urbano e tudo mais, e o quanto conseguiram aprovar isso de pardo é negro porque estavam ali na frente. Só que isso não é a primeira coisa que se fala sobre o indígena. Os indígenas, eles falam sobre diversas coisas, e aí o Ayrton Krenak fez esse comentário uma vez, né, e criticando essa questão do pardo é negro. Por outro lado, às vezes você vê negros também falando que pessoas caboclas, né, em contexto urbanizado, elas podem ter um tratamento melhor por ter o cabelo liso, por ter uma aparência que seria mais próxima do branco, dentro de uma realidade de pigmentocracia. Você pode ver isso, mas essa não é a primeira coisa que os negros falam sobre eles. Já nós pardos, a primeira coisa, tipo a coisa principal que tem sido dita sobre nós desde que começou esse assunto a se tornar popular é o quanto a gente é menos pior. É uma comparação, é a comparação com os retintos. E isso só existe porque estamos querendo colocar a gente num balaio só. As pessoas falam que pardo é um balaio, que não diz nada. É um termo que homogeneiza. E realmente, se a gente não olha para o pardo de uma forma crítica, que é o que eu faço aqui, a gente não olha para o pardo com uma mentalidade antirracista e de resgate, de entender as origens, a gente fica, eu sou mestiço, e não vai nem procurar saber do que é mestiço. E fica perdido e fica inconsciente. Assim como tem pessoas negras que são inconscientes das suas condições e do que significa ser negro da sociedade. Por isso que até existe o termo consciência negra, né? Porque precisa ter uma consciência. Então, ok, a gente tem uma questão ali com os pardos de inconsciência e tudo mais, que precisa trazer essa compreensão. Só que aí, você colocar pardos e pretos juntos e falar que isso é tudo a mesma coisa, você já não pode criticar e falar que pardo não diz nada, né? Porque esse negro, pra toda essa galera diversa, também não tá dizendo nada, e aí a gente tá criando formas de tentar diferenciar esses grupos. Conclusão, a gente só fica comparando pardos e pretos o tempo inteiro porque a gente
unificou num grupo só e agora a gente quer mostrar a singularidade e a diferença. E a gente tá preso nessa comparação. Qual que é a solução? Parasitude é o remédio. Eu falo muito mais sobre esse tema nos meus conteúdos. Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar. E estamos apenas começando, né, pessoal? Obrigada!